Olá pessoal, eu me chamo Paula Carvalho, eu sou a Zara. Vocês já se perguntaram por que vocês conseguem, o que é que faz com que a gente se identifique com outra pessoa? E aí eu venho trazer para vocês o exemplo de pessoas que são mestres e mentores e mentoras, em qualquer área. Seja na área transcendental, espiritual, área terapêutica, área financeira, intelectual, área também, enfim, nos hobbies, nas artes marciais, enfim, seja em que atividade for. Vocês já pararam para pensar o que é que faz você se conectar a essa pessoa? O que é que faz com que você se identifique com essa pessoa? Isso no hermetismo tem uma lei chamada lei da correspondência. Então é algo que se dialoga, se corresponde, é algo que se conecta. E as conexões, elas podem ser na sombra e na luz. Vai startar algum processo nosso que na alquimia a gente chama espelho dourado e espelho das sombras. De qualquer forma, essa relação, essa conexão, ela está se correspondendo ali para nos espelhar uma admiração ou para nos espelhar uma sombra para se descobrir uma maestria. Mas enfim, eu vejo muito depoimentos de pessoas que dão dicas maravilhosas ou orientações maravilhosas de questões geopolíticas, históricas, financeiras, dicas financeiras, orientações terapêuticas. E aí embaixo a gente consegue ver o nível consciencial e de correspondência do público com relação a essas pessoas. Então, quando alguém fala assim, nossa, que pele maravilhosa, não consegui nem prestar atenção na informação. Ah, eu não consegui prestar atenção na informação porque a pessoa tem tais e tais condições físicas, ou, enfim, a forma que a pessoa fala, enfim. Então, assim, essas pessoas, elas se conectam, está se conectando àquela figura que está do outro lado da tela, enfim, ou numa palestra, ou, enfim, num local de destaque, ela se conecta no processo da sombra, porque ela só se conecta na questão rasa. E eu não vou falar nem dos haters, né? Porque os haters está muito óbvio ali. Mas faça um exercício para vocês entenderem que tipo de correspondência, de correlação eu quero para pessoas que vão me guiar em alguma área na minha vida. Porque a gente tem nossas guianças. A gente tem nas guianças até no mundo espiritual. Mas nós temos as nossas guianças. Só que essas guianças, elas são dadas, as dinâmicas das relações dessas dinâmicas, ela se dá quando a gente se corresponde e a gente se identifica ou no aspecto luminoso ou no aspecto sombra, que não é ruim, porque o aspecto luminoso é uma identificação de valores, assim, de admiração, e no aspecto sombra é uma identificação de algo que precisa ser, mexido, algo que precisa ser transformado. É uma relação de aprendizado. Eu geralmente digo às pessoas, oriento as pessoas que passam por mim, que pensam em mentorar outras em qualquer área na vida, ser professores, mentores, liderança, seja o que for, que elas têm uma relação, um olhar do macro para o micro e do micro para o macro. Então, por exemplo, para mim é importante uma pessoa entender o contexto sócio-histórico e político da realidade daquela pessoa que está vindo. O contexto da família, a história daquela pessoa, é importante eu saber. E também entender, ter acesso às questões cognitivas, se a pessoa tem um diagnóstico com dificuldade cognitiva ou não, se a pessoa tem um diagnóstico de neurodivergência ou não, o histórico dessa pessoa, a infância dessa pessoa, aonde essa pessoa cresceu, que país ela está, quais são as crenças que essa pessoa tem, e seja essas crenças religiosas ou não, espirituais ou não, como é que essa pessoa se relaciona com os outros, porque cada pessoa ela é única, apesar que nossas histórias elas se interligam, se correspondem, elas são únicas. Então, para mim, isso é pessoal. Não serve uma pessoa com a mente infantilizada, uma pessoa que, eu fiz um estudei bastante sobre desenvolvimento, tenho formação nisso, doutorado nisso, tal, mas eu não consigo enxergar o outro. Eu não consigo enxergar a outra pessoa. Então, eu tenho que entender os contextos macros e o micro. E eu não posso só entender um contexto macro. Eu, por exemplo,
trabalhei muito na área de impacto social, eu, mesmo nos pares, mesmo as pessoas que estão na mesma realidade social, elas têm uma forma diferente de lidar com a mesma questão. Então, pessoas que têm grandes resiliências e sofrimentos, e tem pessoas que não, se corrompem por muito pouco, inclusive entre áreas vulneráveis. E aí não dá só para estudar ou ter acesso ou ter a crença de lidar com essas pessoas achando que todo mundo que tem problema financeiro, elas têm o caráter igual, que elas têm, né, enfim, elas são iguais, elas têm a psique, cada pessoa desenvolve um aspecto diferente de lidar com aquela realidade. E o contrário também, não dá para eu lidar com pessoas, que eu também lidei muito com pessoas, porque eu trabalhava sempre na gestão, lidava com empresários, pessoas na área política, enfim. Então, não dá para entender que essas pessoas também são iguais, só porque elas estão naquele nível social. Então, cada um tem coisas que são em comum, por isso que existe pesquisa, existe dados por isso. Então, tem que a gente chama variável, a variável é em comum. Mas tem coisas que são individuais. E eu preciso saber, quando uma pessoa vem para mim, desse contexto. Porque a gente monta uma história. Então, na minha mentoria, eu monto a história. Você aprende a contar seu mito, aprende a contar sua narrativa, aprende a entender quais são os seus aspectos luz e quais são as suas sombras. E muitas vezes suas sombras são coisas que você não quer admitir, tem uma inveja ali, né? Tem coisas ali que você, vingança, né? Enfim, coisas que você não quer admitir. Então, eu sempre pergunto e faço essa pergunta às pessoas: que tipo de pessoa que você quer que lhe guie, ou que seja exemplo, ou que lhe traga informação? Então, você traça. Tem pessoas que podem dizer assim: olha, para mim a pessoa tem que ter esse tipo, tem que ter essa religião, tem que ter esse tipo de conceito de vida. Tudo bem, paciência. Tem pessoas não, tem pessoas que dizem assim, não, eu prefiro uma pessoa que tenha base acadêmica para isso. Tem pessoas que preferem pessoas que têm experiência de vida. Mas faça uma reflexão de quem está fazendo sucesso na internet. Quem são essas pessoas? Essas pessoas têm o que para oferecer? Então a gente está muito mais ligado à performance do que realmente aquilo que é necessário para que aquela pessoa me traga. Então eu faço essa reflexão para vocês. Que tipo de mentoria vocês querem? Então coloquem no papel, porque isso também é um apontamento, um caminho para que vocês busquem pessoas com esse perfil para que vocês possam ter trocas. E eu falo para vocês que também observe quais são as pessoas que te incomodam, porque ali tem muito conteúdo sobre você, tá bom? Eu desejo uma ótima reflexão e um abraço para vocês. Tchau, tchau.